Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje, rapaziada, vamos estar dando aí continuidade aos nossos estudos sobre o continente africano, gente. Na aula passada falamos um pouco sobre os aspectos naturais, sobre o território do continente africano e, dando continuidade hoje, a gente vai estar trabalhando aí um pouco sobre a regionalização do continente africano, gente. Primeira coisa, né, para a gente estar relembrando, regionalizar é dividir. Dividir um território, dividir uma área de estudo, dividir um lugar de acordo com características que são semelhantes, galera. Existem algumas formas de se regionalizar o continente africano, mas atualmente a gente utiliza duas formas principais, que são a regionalização étnico-cultural e a regionalização geográfica, rapaziada. Primeira coisa, né, explicando. Regionalização étnico-cultural é aquela regionalização que leva em conta as características da população, a história, a cultura dos povos que estão presentes no lugar que está sendo regionalizado. É uma regionalização que considera, né, como característica aspectos da população que habita o lugar que está sendo estudado, que está sendo regionalizado, que está sendo dividido aí para facilitar os estudos. E a regionalização geográfica leva em consideração principalmente, né, a localização geográfica de cada um dos lugares que está sendo estudado. Beleza? Para a regionalização geográfica, muitas vezes se utiliza, né, como exemplo do Brasil, a Roda dos Ventos como norteadora aí de qual nome leva cada região. No continente africano, segue mais ou menos a mesma linha. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a regionalização geográfica do continente africano, que está sendo utilizada com mais frequência atualmente, é essa daqui, que divide o continente africano em 5 áreas geográficas distintas, que é a África Meridional, África Ocidental, África Central, a África do Norte e a África Oriental. Esqueci do Lzinho aqui. Beleza? E eu desenhei um mapinha aqui do continente africano para estar explicando, só para estar localizando aí, né, essa regionalização, como é subdividido aí o continente africano. Primeira coisa, África do Norte, né, localizado, óbvio, mais ao norte aqui do continente, essa área, que eu fiz uma legenda aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar corretamente a legenda aqui do meu mapa, mas foi para dar uma facilitada na visualização. África do Norte, África Ocidental, essa parte aqui, a África Central, né, localizada mais ao centro do continente africano, a África Meridional, que fica aqui mais ao sul, parte mais para baixo, né, em referência aí à linha do Equador, e a África Oriental, que fica aqui mais ao leste do continente. Beleza? Essa é a forma geográfica, né? É a regionalização geográfica do continente africano, que leva em consideração a localização de determinadas áreas do continente. Porém, a regionalização do continente africano que vem sendo usada com muito mais frequência atualmente é a regionalização étnico-cultural, como eu disse, né? Que leva em consideração características da população que habita o continente africano. E ela tem como principal divisor, né, a presença do deserto do Saara, galera. Como que funciona isso? Dentro do continente africano, né, mais ou menos nessa área, nós temos aqui o deserto do Saara. Mais ou menos por aqui. Eu não desenho muito bem, vocês sabem disso. Ao norte do deserto do Saara, mas também dentro dele, né, muitos países da África Setentrional são territórios dentro do deserto do Saara, nós temos a África Setentrional. Ou África mais ao norte. Também conhecida, né, por aí como a África Branca, né? O que seria essa África Setentrional? É a África que se localiza ao norte do deserto do Saara, e ela é onde se concentram os melhores indicadores sociais do continente africano. Seria chamada também de África Rica. É a parte mais desenvolvida econômica e socialmente do continente africano. E ela tem uma característica. Majoritariamente, a população dos países da África Setentrional é uma população islâmica, galera. A religião islâmica ela impera na África Setentrional. Países como Argélia, Egito, Líbano, Marrocos, que são países com índices de desenvolvimento humano mais elevados dentro do continente, são majoritariamente também da religião islâmica.
islâmica, chamada, como eu disse, de África Branca. E ela tem uma economia desenvolvida também por causa da sua proximidade com o continente europeu, né? O mar Mediterrâneo ali divide a África Branca, a África Setentrional do continente europeu. E com isso as relações e as transações comerciais são mais intensas nessa parte da África com a parte desenvolvida do continente europeu. Além de você encontrar também muitas riquezas naturais nessa parte do território do continente africano que são exploradas pelos países que ali habitam. Petróleo, gás natural, ferro, são recursos naturais muito utilizados, muito valorizados, que são explorados pelos países aqui da África Setentrional. Continuando a nossa regionalização étnico-cultural, nós temos a África subsaariana, que seria a África localizada mais ao sul do deserto do Saara. Seria toda a parte mais ao sul do deserto do Saara. Ela tem a característica, né, ela é chamada também em algumas bibliografias de África Negra. A maior parte da população é negra na África subsaariana. E ela também tem a característica de ser a parte do continente africano que mais sofre com a herança colonial, né? Já estudamos aí o processo de partilha da África, sabemos do que se trata a partilha da África, e com isso a gente entende que as piores consequências da partilha da África são sofridas pelos países que hoje se localizam aqui na África subsaariana. Um exemplo disso é o Índice de Desenvolvimento Humano. Os piores EDHs do continente africano se localizam aqui, na África subsaariana. Não bastando isso, a gente tem informação também que dos 42 países do mundo inteiro com os piores índices de desenvolvimento humano, cerca de 35 países se localizam aqui, na África subsaariana. Ou seja, dos 35 países menos desenvolvidos do mundo, ou melhor, dos 42 países menos desenvolvidos do mundo, 35 se localizam especificamente nessa região, a região da África subsaariana. Consequência também da que a gente chama, né, de fome crônica, devido ao processo de colonização, devido à implementação dos plantations pelos países que colonizaram essa parte do continente africano, existe uma pouquíssima produção de alimentos para atender a necessidade daquela população. Isso gera o que a gente chama de fome crônica. Existe o problema da fome, principalmente nessa região específica do continente africano, galera. Para quem não entende, plantations são grandes latifúndios monocultores voltados para a agroexportação, voltados para atender o mercado externo e não os países onde eles estão situados. E eles foram implementados pelos países que colonizaram forçadamente os países das nações africanas. Porém, né, dentro da África subsaariana, a gente tem um destaque econômico, né, que seria a África do Sul. A África do Sul é um país com um desenvolvimento econômico e social muito alto em comparação com os outros países que compõem aqui a África subsaariana. Herança, né, da colonização britânica que mantém as estruturas dessa colonização ainda funcionando dentro do Estado. E também o fato da África do Sul, o país África do Sul, ele ter muitos minérios que são explorados pelo país. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tratamos aí alguns aspectos do processo de regionalização do continente africano, suas duas formas de se regionalizar, né? Geográfica, de acordo com a localização de cada área, e étnico-cultural, de acordo com características da população. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, rapaziada!